momento crucial para o futuro do país. Nós estamos vivendo uma tragédia política e evitar a reedição dela é uma missão para as pessoas lúcidas, conscientes, que devem exercer protagonismo para que a escolha não seja infeliz. Porque se for uma escolha infeliz, o Brasil vai continuar sangrando e o povo brasileiro continuará sofrendo. Portanto, será a eleição mais importante desde a redemocratização do Brasil. Como é que o senhor pretende levantar esse debate hoje aqui na Câmara? Bem, eu tenho defendido a refutação da República, que é a substituição do atual sistema político e de governança, sistema que fracassou, que se tornou uma fábrica de escândalos e a matriz dos governos incompetentes. Um sistema que foi implantado no Brasil, mas foi clonado, foi transplantado para muitos estados, sem generalizar, mas para muitos estados, muitos municípios brasileiros, distribuindo a corrupção e a incompetência. Então, a substituição desse sistema passará por reformas importantes, mas principalmente a mudança de comportamento na atividade pública. Por falar em reformas... privilegiado, o senhor defende? O projeto de minha autoria, que acaba com o foro privilegiado, foi aprovado no Senado, está parado na Câmara desde junho. Deveria ter sido votado já em setembro ou até em agosto. No entanto, houve uma certa leniência na Câmara dos Deputados, o que nos mantém ainda perplexos diante de políticos denunciados que não são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós só poderemos comemorar a inauguração de uma nova justiça no Brasil quando acabarmos com o foro privilegiado. Não podemos ser diferentes perante a lei. Por que uma autoridade tem que ter um pedestal para ser julgada de forma ou para não ser julgada? Porque o foro privilegiado é o paraíso da impunidade, as ações prescrevem e as autoridades não são julgadas, e são mais de 54 mil autoridades no país. Então, o fim do foro privilegiado será um salto civilizatório no Brasil. Senador, o que é que lhe move a ser pré-candidato à presidência da República? É uma convocação. Primeiramente, uma convocação do Podemos, que é o partido que eu integro agora, ou o movimento, né, que nós integramos nesse momento, que quer fazer a leitura correta das prioridades da população. A nossa missão é interpretar essas prioridades. E eu considero a prioridade fundamental da população brasileira a mudança desse sistema. Por isso eu encaro essa campanha eleitoral como uma missão. Não é a ambição pelo poder que nos motiva. O que nos motiva é tentar deixar um legado ao país que possa iniciar uma nova etapa da história do Brasil. Uma etapa de construção, de progresso, de desenvolvimento, de redução das desigualdades sociais, de redução das desigualdades regionais, onde a legislação seja igual para todos, porque nós elaboramos leis e as descumprimos. Nós elaboramos leis e as interpretamos ao sabor dos nossos interesses e das circunstâncias. Isso tudo tem que mudar no Brasil. Senador, o senhor pretende manter o Bolsa Família, caso o senhor chegue à presidência da República, que é um incentivo muito grande para o povo aqui do Nordeste? É essencial. Nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nós temos hoje 15 milhões de brasileiros que sobrevivem com até R$ 136 por mês. Nós temos um desemprego que é o maior da nossa história. Não é esse desemprego das estatísticas oficiais. Nós temos um desemprego muito superior a esses números apresentados oficialmente. Ultrapassa 15 milhões, é verdade? Ultrapassa muito mais de 15 milhões. Nós só temos 33 milhões de brasileiros com carteira assinada. E os demais? Trabalham na economia informal. Enfim, o desemprego é o grande drama dos brasileiros. Enquanto o governo do país não tiver condições de oferecer igualdade de oportunidades a todos os brasileiros, esses programas sociais devem ser preservados. O Bolsa Família deve ser visto não como uma despesa, mas como um investimento para a preparação de mão de obra qualificada, possibilitando a inserção no mercado de trabalho daqueles que são usuários do Bolsa Família. Dê-se o nome que desejar dar. Pode se chamar de Bolsa Escola, pode se chamar de Bolsa Família, mas é um programa essencial numa fase de transição, já que a pobreza é imensa
contrastando com a riqueza, num país com potencialidades econômicas extraordinárias e que faz com que os homens de bem e as mulheres de bem se sintam envergonhados diante dessa tragédia que é a desigualdade social no nosso país. Como é que você vê a situação de Lula hoje na condição de preso? Olha, eu não vejo a situação dele, eu vejo a situação de todos. Todos devemos ser iguais perante a lei. São sob a égide do Estado de Direito, a legalidade democrática é fundamental. Se nós rasgarmos a Constituição, se nós protegermos um ou outro simplesmente porque foi presidente da República, nós estaremos negando a existência do Estado de Direito. Esse seria um divórcio entre as instituições públicas e a sociedade. E o divórcio entre instituições públicas e as aspirações da sociedade certamente significaria a morte da República. Nós não podemos levar em consideração se o cidadão já foi presidente, não foi presidente. A lei está aí para ser aplicada, né? E neste caso ela foi aplicada. As provas documentais, testemunhais, materiais são abundantes e não há como contestar a justiça neste caso. Fala um pouco sobre esse espaço que a Câmara está promovendo para debater essas discussões que o senhor está colocando agora. Debater o Brasil é muito importante nesse momento que é decisivo para o nosso futuro. É uma contribuição importante que a Câmara de João Pessoa oferece, trazendo os candidatos para que apresentem as suas propostas, colaborando para que a população possa comparar uns com os outros. E, sobretudo, é importante, mais do que aquilo que se possa dizer aqui como candidato, o que nós já fizemos, o nosso passado. O eleitor é sábio quando ele diz que exige experiência administrativa e passado limpo. Então nós temos que mostrar o que nós fizemos, como fizemos, se já tivemos uma experiência administrativa ou não, porque o Brasil exige isso hoje. Um país em dificuldade, um país em chamas, um país conflagrado, né, com uma crise imensa, um oceano de dificuldades, e nós não podemos fazer do país um brinquedo nas mãos de quem não sabe o que com ele fazer. É preciso que se tenha experiência administrativa e política para governar uma nação em dificuldades como a nossa. Senador, o senhor aqui na Paraíba, o senhor é do Podemos, e aqui na Paraíba o seu partido é comandado por um aliado veneziano, Vital do Rego. Por que ele não se filiou ao seu partido? Faz falta no seu partido uma liderança como ele? O senhor vai ter palanque aqui na Paraíba? Faz falta, sim. Temos aqui uma grande bancada, né, de deputados estaduais e certamente teremos palanque. Nós não queremos interpretar as ações políticas locais, interferir no destino dos políticos da Paraíba. Obviamente seria muito importante que o veneziano estivesse no nosso partido, mas está a Ana Cláudia. E certamente teremos aqui sim um bom palanque para a divulgação das nossas propostas, das nossas ideias, a multiplicação principalmente dessa proposta de refundação da República. Como o senhor tem lidado com o inquérito sobre a CPI que investiga Carlinhos Cachoeira? Não existe esse inquérito, né? Não há nenhuma relação, ao contrário, na CPI que investiga o Carlinhos Cachoeira, nós produzimos um relatório fantástico, talvez o mais produtivo relatório que nós pudemos produzir em várias CPIs, mostrando as falcatruas havidas, o itinerário percorrido pelo dinheiro que saía de órgãos públicos, com empresas constituídas como empresas laranjas para a ocultação de valores e a lavagem do dinheiro, que levou esse relatório que nós produzimos no meu gabinete, foi entregue à Polícia Federal e ao Ministério Público, foi o relatório que permitiu a prisão dos envolvidos, que foram para a cadeia. Então, esse trabalho certamente contribuiu e muito para esta operação que levou à prisão alguns dos envolvidos nesse escândalo. Senador Lula preso, Dilma caçada e Temer investigado ou... Intervenção fracasso. A intervenção no Rio de Janeiro me parece que foi muito mais uma obra de marketing político do governo, e que inclusive serviu para impedir a votação do fim do foro privilegiado.
tenho a convicção de que a motivação central foi exatamente impedir a votação do fim do foro privilegiado. É uma confissão de impotência do governo, que é consequência da incompetência e certamente da corrupção que empurrou o país para esse caos administrativo. Então isso não é solução para a violência em lugar nenhum. Senador Lula preso, Dilma caçada, Temer investigado ou denunciado. O Brasil nesse sistema tem jeito, não? Tem jeito. Nós temos que acreditar no Brasil, não podemos desistir dos brasileiros, né? Acreditar que há inteligência e que é possível superar essa fase. A Operação Lava Jato está mudando o Brasil. E nós temos que dar força ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Justiça, nesse trabalho de limpeza, para que o Brasil possa emergir para um futuro onde construiremos uma grande nação. Se há esse lado negativo que provoca indignação, houve uma fábrica de escândalos, os escândalos agora são revelados, as providências não foram adotadas no tempo em que denunciamos lá atrás, porque eu estou há 15 anos denunciando essas falcatruas, todos os dias praticamente. Só em relação à Petrobras, eu protocolei 19 representações junto ao Ministério Público Federal. Se as providências tivessem sido adotadas naquele tempo, nós não teríamos esse rombo enorme que temos hoje. Mas as providências não poderiam ser adotadas naquele tempo, porque quem estava assaltando a Petrobras e os outros órgãos públicos era quem deveria adotar as providências, o próprio governo. Por isso as providências não foram adotadas, até que surgiu a Operação Lava Jato, para colocar esse mal à luz, a fim de que nós possamos combatê-lo efetivamente. O Brasil vai mudar sim, e nós temos muita fé nessa mudança. Senador, vamos para a palestra. Senador.